Bora falar de um assunto um pouco diferente no canal hoje. Vamos falar de ETF e uma reportagem muito interessante mostrando os ETFs que mais pagaram dividendos em 2025. Será que realmente valeu a compra de cada um deles? Quais ETFs eu investiria? Vou mostrar isso para vocês hoje e no final quero mostrar alguns pontos de atenção que esses ETFs muitas vezes não mostram, principalmente na reportagem. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando um pouco dessa reportagem que nos fala os ETFs que mais pagaram dividendos em 2025. Então eles explicam que um ETF que paga dividendos é um fundo de investimento que possui em sua carteira ativos que geram rendimentos periódicos como ações de empresas. E esses ETFs são projetados para permitir que os investidores recebam uma parte do lucro das empresas que compõem o fundo na forma de dividendos, além da potencial valorização do próprio ETF em si. Então, mostrando um pouco da lista dos ETFs, o primeiro dessa lista seria o BV Coin, com 23% de dividendos. O segundo é o fundo Buena Vista, com 12%. O ETF BVIWMI, com 12%. E na lista abaixo ainda mostra alguns outros 6 ETFs que pagaram entre 10% a 6% de dividendos. Então, para mostrar um pouquinho de cada um dos ETFs, quero focar primeiramente nesses 3 ETFs que mais pagaram dividendos, para a gente entender um pouquinho de cada um deles. Porém, eu quero que vocês guardem na mente esses 2 últimos ETFs, que é o Nu Rend Ibov e o ITNOW Div, porque eu quero falar um pouco mais sobre eles. E percebam que eles não se encontram no top 3, mas mesmo assim pagaram bons dividendos. Então, para a gente contextualizar, se nós estamos falando de ETFs de dividendos, a gente vai pegar o benchmark do IDIV, que seleciona as empresas do Ibovespa com maiores dividendos. Então, no último ano, o IDIV subiu cerca de 33%. Então, nós vamos pegá-lo para poder fazer de comparação com os outros ETFs. E começando pelo COIN11, que entregou cerca de 23% de dividendos nos últimos 12 meses. Porém, percebam que no site do Investidor 10, o dividend yield fica na casa de 36,8%. E isso acontece porque, olhando os últimos 12 meses, houve uma desvalorização na cota desse ETF e o dividend yield pega o dividendo pago sobre a cotação. Então, ele pega um dado passado, que é o dividendo, dividido pela cotação, que é um dado presente. Então, olhando a cotação atual, pegando essa desvalorização, com o dividend yield pago, gira na casa de 36%. Então, percebam que no último ano, mesmo na cotação ajustada, ou seja, já contando com os dividendos, a cotação do ETF COIN11 caiu cerca de 15% no ano. E com a cotação padrão, ou seja, se você pegasse os dividendos e não reinvestisse no próprio ETF, a desvalorização seria de cerca de 36% nos últimos 12 meses. E o COIN11, para a gente entender um pouco melhor, é um ETF que captura o máximo possível de valorização no desempenho do Bitcoin e pode ser negociado como uma ação na bolsa. E a taxa de administração gira em torno de 0,98 e a liquidez é de D+3, então é bem parecido com as ações. Então, já que esse ETF usa o Bitcoin para poder replicar e pagar dividendos, nada mais justo do que a gente ver o desempenho do Bitcoin em 2025. Então, percebam que o Bitcoin caiu em cerca de 15% no último ano e o ETF, já contando com o ajuste de dividendos, também caiu em cerca de 15%. Então, muita cautela no momento de escolher o ETF e nunca olhe apenas o dividendo, seja ETF ou empresas. Fique de olho se esse ETF realmente se ajusta dentro da sua carteira e dentro da sua estratégia. E agora passando para o segundo ETF da lista, que pagou cerca de 12% de dividendos, que é o QQI11. Então, olhando na cotação ajustada, houve uma valorização de 4,7%. E olhando na cotação padrão, ou seja, excluindo os dividendos, o ETF perdeu cerca de 9% de valor. E para a gente entender um pouco sobre o que esse ETF faz, ele investe nas empresas que compõem o índice Nasdaq 100 e ele tem uma taxa de administração que pode variar entre 0,83% a 1,5%, com liquidez de D+2.
E para a gente fazer um comparativo, já que esse ETF replica o índice Nasdaq, em 2025 esse índice subiu cerca de 23,7%, então fazendo um consolidado, enquanto o ETF rendeu cerca de 4,7%, o Nasdaq rendeu 23,7%. Então, aparentemente, apesar dos bons dividendos, não valeu a pena investir diretamente nesse ETF. E olhando o terceiro ETF da lista, que seria o IWMI11, pela cotação ajustada por proventos, houve uma valorização de 2%, mesmo com proventos na ordem de 14%, e na cotação padrão, ou seja, se você não tivesse reinvestido os dividendos, o ETF teve uma desvalorização de cerca de 11,7%. E para a gente entender um pouco, esse ETF investe nas empresas que compõem o índice Russell 2000, que é um índice composto por 2.000 empresas de média e pequena capitalização, ou seja, é um índice que replica mid e small caps da Bolsa Americana. E esse ETF tem uma taxa de administração de 0,8 com uma liquidez de D+3. Ou seja, pegando as médias e pequenas empresas americanas, esse ETF não conseguiu bater o IDIV, que teve uma valorização de 33%, enquanto o ETF valorizou apenas 2% no último ano. E voltando naquela lista inicial, eu pedi para vocês guardarem o NuRend Ibov e o ITNOW, porque eu gostaria de falar um pouco mais sobre eles. Então, eles tiveram dividendos na ordem de 8,9% e 8,6%, e esses são índices que realmente focam em empresas de dividendos. E se você está pegando um ETF em que você deseja receber dividendos, é importante que você veja a composição do ETF para ver se ele realmente vai ser capaz de te pagar dividendos de uma forma sustentável. Porque, conforme havia falado, o primeiro investe em Bitcoin, então não tem correlação nenhuma com dividendos. O segundo investe na Nasdaq e o terceiro investe num índice de mid e small caps da Bolsa Americana. E falando um pouco sobre o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, que é o NDIV11, olhando os últimos 12 meses, ele teve um dividend yield de 9,7% e a valorização da cota ficou de 34,8%, enquanto o IDIV no período ficou de 33,7%. Então percebam a correlação de um ETF que realmente está focado em dividendos, em replicar um índice que paga de dividendos, versus um ETF que está focado apenas nos dividendos e muitas vezes nem quer saber do preço da cota. E o acionista acaba tomando ferro, porque como ele detém o preço da cota, apesar dele receber dividendos, a sua cota vai perdendo valor com o tempo e o seu patrimônio vai dilapidando. E esse ETF, mesmo pegando a cotação padrão, ou seja, sem o reinvestimento dos proventos, teve uma rentabilidade de 24% no último ano. E para a gente entender um pouco melhor, percebam a diferença entre os ETFs que são focados em dividendos e ETFs que têm outras variações, porque dentro da composição da carteira, eles têm 30% de utilidades públicas, 23% de materiais básicos, 20% de financeiros e cerca de 25% entre outros. E quando você vai pegar as ações da carteira, percebam que são várias ações que já têm um longo histórico de dividendos, como a CPFL Energia, Banco do Brasil, Taesa, CEMIG. E a título de curiosidade, a taxa de administração desse ETF é de 0,5%, ou seja, bem abaixo daqueles 3 primeiros ETFs que mais pagaram dividendos. E para quem não conhece, esse é um ETF do Nubank e me conta aqui nos comentários se você quiser saber um pouco mais sobre esse ETF, se quiser conhecer um pouco mais, me fala que eu faço um vídeo especificamente desse ETF. E o segundo ETF que eu tinha falado para vocês guardarem o nome é o ITNOW, que ele é administrado pelo Banco Itaú. Então percebam que no último ano ele cresceu sua cota em cerca de 30%, enquanto o IDIV valorizou 33%. Então percebam que houve uma correlação muito grande entre o índice de dividendos e o próprio ETF. E o dividend yield pago ficou na casa dos 10%. E olhando mesmo na cotação padrão, o ETF se valorizou em cerca de 20% no último ano. E quando a gente olha setor por setor,
Percebam que ele também detém várias ações com histórico muito grande de pagamento de dividendos, com 22% em bancos, 15% no setor de energia, 10% na exploração de refino e distribuição, que deve ser a Petrobras, 8% em minerais metálicos, provavelmente a Vale, 7% em seguradoras, dentre outros. E esse ETF também tem uma taxa de administração de 0,5%. Então, para fazer uma conclusão, muita atenção. Nunca foque apenas no dividend yield, seja no ETF ou em empresas, porque lembre-se que esse é um indicador que mistura o presente do passado. Então imagine que uma empresa que tinha cotação de R$ 10 no início de 2025 pagou R$ 1 de dividendos, ou seja, ela pagou cerca de 10% de proventos. Porém, no momento que você vai comprar ela em dezembro de 2025, ou seja, antes de completar um ano, a empresa está valendo R$ 5 e ela pagou os mesmos R$ 1 de dividendos. Então você olha o dividend yield de 20% e pensa, bom, eu vou comprar essa ação porque ela está pagando dividendos extremamente altos. E você acaba esquecendo que no último ano ela perdeu 50% de valor de mercado e pagou apenas 10% de dividendos. Então o acionista acabou levando ferro. Outro detalhe é que se você for investir num ETF de dividendos, procure um ETF que tenha uma composição de dividendos. Então eu acredito que esses ETFs, principalmente os dois últimos que eu mostrei, focados em dividendos, com boas empresas, em bons setores, sejam no longo prazo vencedores, principalmente se você não tem tanto tempo para ficar olhando ação por ação, analisando balanço de empresas. Então eu acredito que sim, o ETF seja uma ótima opção, porém muito cuidado, não escolha qualquer ETF por aí e faça um bom estudo antes de entrar em qualquer porcariada. Mas me conta aqui nos comentários, pessoal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado de bons ETFs, assim como o do Nubank e do Itaú, me fala aqui nos comentários que se tiver uma demanda legal, eu faço um novo vídeo. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.